Pare de ser invisível. 7 técnicas estoicas para ser irresistível em 2026. O problema não é falta de valor, é excesso de ruído. Pessoas competentes, inteligentes, disciplinadas e até espirituais estão sendo ignoradas todos os dias, não porque não têm conteúdo, mas porque se tornaram previsíveis demais, acessíveis demais, diluídas demais. O mundo moderno não ignora quem é fraco. Ele ignora quem não sustenta a presença. Os estoicos já entendiam isso há séculos. Eles não ensinaram a aparecer mais, falar mais ou se impor com barulho. Ensinaram a construir algo mais raro e mais poderoso: densidade interior. Presença que se sente antes mesmo de ser explicada. Autoridade que não pede atenção, mas a atrai. Em 2026, quem tenta agradar será invisível. Quem tenta provar algo será esquecido. Mas quem governa a si mesmo se torna impossível de ignorar. Neste vídeo, você vai aprender 7 técnicas estoicas pouco faladas, aplicáveis à vida real, que mudam silenciosamente a forma como o mundo reage a você. Não é sobre parecer forte, é sobre ser sólido. E se você aplicar apenas uma delas com constância, sua presença já começa a mudar hoje. Técnica: a retirada estratégica. A maioria das pessoas não é invisível porque falta algo nelas, mas porque está disponível demais. Sempre acessível, sempre respondendo, sempre se explicando, sempre presente em excesso. Para o estoico, valor simbólico nasce da contenção. Epicteto ensinava que quem não sabe se retirar, nunca governa o próprio tempo. E quem não governa o próprio tempo, entrega sua importância aos outros. A retirada estratégica não é sumir por medo, é escolher quando aparecer. É reduzir acesso para aumentar densidade. Pessoas verdadeiramente respeitadas não desaparecem do nada, elas reaparecem com peso. Quando você se afasta do excesso de interação, algo curioso acontece. Sua ausência começa a falar por você. O silêncio cria espaço, e o espaço cria valor. Estar disponível o tempo todo faz sua presença perder impacto. Saber se retirar faz com que cada retorno carregue intenção, clareza e força. A pergunta não é se você está ausente demais. A pergunta real é se você está presente demais para ser levado a sério. Técnica: o silêncio que define status. O silêncio, quando nasce do domínio interior, muda completamente a forma como as pessoas te percebem. Em um mundo viciado em opinião, reação imediata e necessidade de se posicionar o tempo todo, quem fala menos começa a controlar algo invisível, mas decisivo: o ritmo emocional do ambiente. O estoico compreendia que palavras não são apenas som, são exposição. Quanto mais alguém fala sem necessidade, mais entrega suas carências, seus impulsos e sua dependência de validação. Marco Aurélio escreveu que o homem sábio não desperdiça energia explicando o que pode ser percebido. Ele deixa que a conduta fale primeiro. O silêncio, nesse sentido, não é timidez nem fuga. É autogoverno em ação. É a escolha consciente de não se oferecer inteiro a qualquer estímulo. Quando você responde a tudo, comenta tudo e reage a qualquer provocação, você se torna previsível. E previsibilidade é o terreno da irrelevância. O silêncio bem colocado cria uma tensão psicológica saudável. As pessoas passam a observar mais, interpretar mais, sentir mais sua presença. Elas começam a medir as palavras na sua frente. Não porque você intimida, mas porque você não se dissolve. O silêncio estoico não é vazio. Ele é cheio de intenção. Ele comunica que você não está à mercê do ambiente, que sua mente não é sequestrada por ruídos externos. Epicteto ensinava que ninguém é livre se não governa a própria língua. Quem fala menos escolhe melhor quando falar. E quando fala, cada palavra carrega peso. Existe uma diferença profunda entre não ter o que dizer e não precisar dizer. A maioria das pessoas fala para ser vista. O estoico se torna visível porque não precisa falar. Ele observa, escuta, avalia e só então age ou se expressa. Esse intervalo muda tudo. O silêncio cria autoridade porque revela autocontrole. Ele mostra que você não está tentando impressionar, convencer ou se defender o tempo todo. E nada gera mais respeito do que alguém que não precisa se justificar a cada passo. Em reuniões, conversas, relacionamentos e até conflitos, quem sustenta o silêncio certo assume uma posição de centro.
O ambiente passa a girar em torno dele, não o contrário. O silêncio também protege sua energia. Cada palavra dita sem propósito é uma concessão emocional. Cada explicação desnecessária é uma tentativa inconsciente de ser aceito. O estoico entende que nem tudo merece resposta, nem toda opinião exige reação, nem todo olhar pede confirmação. Ao reduzir o volume externo, você aumenta a clareza interna. E essa clareza se manifesta no corpo, no olhar, na postura, na forma como você ocupa o espaço. Pessoas sentem isso antes mesmo de entender racionalmente. Elas percebem quando alguém está inteiro dentro de si. E essa integridade silenciosa se torna irresistível. Ser silencioso não é se tornar distante ou frio. É escolher presença em vez de barulho. É falar quando há algo a sustentar, não quando há algo a provar. Em 2026, quem dominar o silêncio não será ignorado, será ouvido mesmo antes de falar. Porque quem governa a própria língua raramente é governado pelos outros. E quem domina o silêncio passa a definir o status emocional de qualquer ambiente em que entra. Técnica: o desapego da reação imediata. A maioria das pessoas acredita que ser autêntico é reagir exatamente no momento em que sente algo. O estoico entende o oposto. Reagir imediatamente não é autenticidade, é escravidão. É entregar o controle da própria mente ao primeiro estímulo que aparece. Quando você reage rápido demais, você se torna previsível. E previsibilidade enfraquece a presença. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas o juízo que fazemos deles. Entre o que acontece e o que você faz existe um espaço. É nesse espaço que mora o poder. Quem não sabe habitá-lo vive à mercê do mundo. Pessoas irresistíveis não são aquelas que não sentem emoções, mas aquelas que não se apressam em entregá-las. Elas não respondem no calor do impulso, não se explicam no susto, não se defendem no reflexo. Esse atraso consciente cria algo raro hoje em dia: profundidade. Quando alguém percebe que você não reage no automático, começa a te enxergar como alguém difícil de manipular, difícil de provocar, difícil de desestabilizar. E isso muda completamente a dinâmica de qualquer relação. O estoico chama isso de autodomínio. Não é frieza, é clareza. Reagir imediatamente dá a ilusão de força, mas na prática revela dependência emocional. Quem responde rápido demais mostra que está sendo conduzido pelo ambiente. Quem pausa mostra que conduz a si mesmo. Epicteto ensinava que diante de qualquer impressão, devemos dizer a nós mesmos: você é apenas uma aparência, não a realidade. Esse simples princípio, quando aplicado, transforma a forma como você fala, age e decide. O intervalo entre estímulo e resposta não é passividade, é estratégia interior. É onde você escolhe quem você será naquele momento. Esse desapego da reação imediata cria mistério psicológico. As pessoas não sabem exatamente o que esperar de você, porque você não entrega tudo de uma vez. Elas passam a observar mais, a medir palavras, a tentar compreender seu ritmo. Isso gera respeito silencioso. Não porque você intimida, mas porque você não se oferece emocionalmente de forma desordenada. O mundo está acostumado com reações previsíveis. Quem rompe esse padrão se destaca sem esforço. Há também um efeito profundo na sua própria mente. Quando você para de reagir no impulso, começa a enxergar os acontecimentos com mais nitidez. Pequenas provocações perdem força. Comentários atravessados deixam de te atingir. Situações que antes drenavam sua energia passam a ser apenas fatos neutros. Você deixa de viver em estado de alerta emocional constante. E essa estabilidade interna se manifesta externamente. Seu tom de voz muda. Seu olhar desacelera. Sua presença se torna mais firme. O estoico não busca vencer discussões, mas preservar a própria integridade. Ele sabe que responder rápido demais quase sempre é responder mal. A pausa permite escolher palavras que constroem, não que aliviam momentaneamente. Permite agir com virtude, não com vaidade ferida. Em 2026, em um mundo de reações instantâneas, quem dominar o tempo emocional se tornará raro. E o que é raro atrai atenção naturalmente.
Desapegar-se da reação imediata não é se tornar indiferente. É se tornar senhor do próprio tempo interior. É olhar para dentro antes de olhar para fora. É entender que nem tudo exige resposta, nem tudo exige posicionamento, nem tudo merece acesso à sua energia. Quando você aprende a pausar, você deixa de ser conduzido. E quando deixa de ser conduzido, sua presença ganha peso. Porque quem controla a própria reação, controla a própria imagem, o próprio destino e a forma como o mundo aprende a te tratar. Técnica. A clareza moral visível. Existe algo que as pessoas percebem instantaneamente, mesmo sem saber explicar. É quando alguém sabe exatamente quem é. Não no discurso, não nas palavras bonitas, não nas promessas, mas na coerência silenciosa entre o que pensa, o que diz e o que faz. O estoico chamava isso de viver de acordo com a própria natureza. Clareza moral não é rigidez nem arrogância, é alinhamento interno. É quando seus valores não oscilam conforme o ambiente muda. E essa estabilidade cria gravidade pessoal. Pessoas gravitam em torno de quem não se negocia. A invisibilidade muitas vezes nasce da ambiguidade. Quem muda de opinião para agradar, quem ajusta princípios para caber em qualquer lugar, quem se molda demais ao contexto acaba transmitindo insegurança. O mundo sente isso. Não conscientemente, mas emocionalmente. Marco Aurélio escrevia que o homem deve ser reto como uma coluna, não como uma sombra que se alonga ou se encolhe conforme a luz. Quando você sabe o que aceita, o que não aceita, o que é essencial e o que é secundário, isso se manifesta sem necessidade de anúncio. Sua postura muda. Seu silêncio muda. Suas escolhas falam por você. Clareza moral visível não é militância, não é tentar convencer os outros do que você acredita. É viver de forma tão coerente que sua presença se torna previsível nos princípios e confiável nas decisões. As pessoas confiam mais em quem não oscila. Confiam mais em quem não muda de caráter para se adaptar. Confiam mais em quem não precisa explicar seus limites o tempo todo. O estoico entendia que virtude não se discute, se pratica. E quando praticada com constância, ela se torna perceptível, mesmo em silêncio. Existe um efeito psicológico profundo nisso. Quando alguém percebe que você não se trai para obter aprovação, passa a te respeitar mesmo discordando de você. Porque a mente humana reconhece integridade como força. Sêneca dizia que nada é mais desprezível do que viver sem direção moral, sendo levado por opiniões alheias. A clareza moral funciona como um eixo interno. Tudo gira em torno dele. Sem esse eixo, a pessoa se fragmenta. Com ele, a pessoa se consolida. Essa técnica é especialmente poderosa porque ela não depende de carisma, aparência ou status externo. Depende de decisão interna. Decisão de não negociar aquilo que sustenta sua identidade. Quando você age assim, deixa de se explicar excessivamente, deixa de pedir permissão para existir, deixa de justificar escolhas que estão alinhadas com seus valores. E isso muda a forma como o mundo reage a você. Pessoas passam a medir mais as palavras. Ambientes passam a te tratar com mais respeito. Não por medo, mas por reconhecimento. Clareza moral também reduz o desgaste emocional. Quem não sabe quem é, vive se adaptando, se corrigindo, se defendendo. Quem sabe quem é, age com simplicidade. Diz menos, faz mais. Não precisa vencer debates, porque vive aquilo que acredita. E essa consistência, repetida ao longo do tempo, constrói uma reputação silenciosa. Reputação não se constrói com discursos. Se constrói com padrões. Em 2026, em um mundo onde identidades são fluidas demais e valores mudam conforme a conveniência, quem sustenta a clareza moral se torna raro. E raridade gera atração. Não é sobre ser inflexível. É sobre ser íntegro. Não é sobre impor sua visão. É sobre não se perder da sua. Quando você vive com clareza moral visível, sua presença ganha densidade. Você não precisa anunciar quem é. O mundo percebe. E quem percebe, dificilmente ignora. Técnica. A economia da explicação. Existe um ponto em que explicar demais deixa de ser clareza e passa a ser fragilidade exposta. A maioria das pessoas acredita que, se for bem compreendida, será respeitada. O estoico aprende o inverso. Respeito não nasce da explicação constante. Nasce da firmeza com que se vive aquilo que não precisa ser explicado.
Cada justificativa excessiva é um pedido silencioso de aprovação. Cada argumento a mais, quando não é necessário, revela medo de ser mal interpretado. E o medo corrói a presença. A economia da explicação é um dos sinais mais claros de autoridade interior. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que não era necessário anunciar seus princípios, bastava vivê-los. Quem se explica o tempo todo se coloca, sem perceber, em posição inferior, como se estivesse sempre devendo algo ao mundo. O estoico não vive para ser entendido por todos, vive para ser coerente consigo mesmo. E essa coerência sustenta o silêncio quando as perguntas são desnecessárias. Quando você sente a urgência de explicar cada decisão, cada ausência, cada escolha, você está entregando o controle da narrativa para fora. Está permitindo que o julgamento alheio determine seu comportamento. A economia da explicação faz o oposto. Ela devolve o eixo para dentro. Você explica quando há propósito. Você se cala quando a explicação serviria apenas para aliviar desconforto momentâneo. Essa escolha muda completamente a forma como as pessoas te percebem. Frases curtas, respostas diretas e ações consistentes criam mais respeito do que longos discursos defensivos. Epicteto ensinava que não devemos nos preocupar em parecer sábios, mas em ser sábios. O mesmo vale aqui. Não é necessário convencer ninguém da sua postura quando ela se sustenta no tempo. Quem age com constância não precisa se justificar. O mundo aprende observando padrões, não ouvindo justificativas. A economia da explicação constrói um campo psicológico onde suas decisões passam a ser aceitas com menos resistência. Porque você não abre espaço para negociações emocionais desnecessárias. Existe também um efeito interno poderoso. Quando você para de se explicar demais, sua mente se torna mais silenciosa. Você deixa de ensaiar respostas imaginárias, de antecipar julgamentos, de gastar energia tentando controlar percepções alheias. Essa energia retorna para onde sempre deveria estar, no domínio de si. Sua fala se torna mais limpa, seu pensamento mais claro, sua presença mais firme. Pessoas sentem quando alguém não está tentando se defender o tempo todo. Isso transmite segurança. A economia da explicação não é arrogância nem indiferença. É discernimento. É saber quando a explicação constrói e quando ela apenas enfraquece. Em relacionamentos, no trabalho, em decisões pessoais, explicar menos não significa ser distante, significa ser centrado. Você não deve satisfações a todos, deve coerência a si mesmo. E essa coerência, quando repetida, cria reputação. Uma reputação silenciosa, mas sólida. Em 2026, em um mundo onde todos tentam justificar suas escolhas o tempo todo, quem explica menos se destaca. Porque a autoridade não pede compreensão. Ela se sustenta. Quem domina a economia da explicação não precisa elevar a voz, nem alongar argumentos. Suas ações fecham as conversas antes mesmo que elas comecem. E isso muda a forma como o mundo se aproxima de você. Menos questionamentos, mais respeito. Menos ruído, mais presença. Porque quem não se explica demais, raramente é colocado em dúvida. Se em algum momento você sentiu que essa mensagem descreve exatamente você, escreva nos comentários agora. Eu decido assumir o controle. Não para se expor, mas para assumir consciência. O primeiro passo do estoico é reconhecer o próprio estado. Quem comenta, se compromete consigo mesmo. Técnica. A independência emocional visível. Existe uma diferença clara entre estar com as pessoas e precisar delas. A maioria confunde convivência com dependência emocional. O estoico jamais comete esse erro. Ele entende que quem precisa ser aceito perde liberdade interior. E quem perde liberdade interior perde presença. A independência emocional não é isolamento, não é frieza, não é desprezo pelos outros. É autossuficiência interna. É a capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando não recebe aprovação, atenção ou reconhecimento. E isso, silenciosamente, muda tudo. Pessoas emocionalmente dependentes transmitem urgência. Urgência para agradar, para responder, para se explicar, para ser notadas. Essa urgência é sentida antes mesmo de ser racionalizada. Ela aparece no tom de voz, no olhar, na postura corporal. Já a independência emocional cria o efeito oposto. Ela desacelera o ambiente. Quem não precisa impressionar,
passa a ser observado. Quem não busca validação externa se torna referência interna. Marco Aurélio escrevia que nada fortalece mais a alma do que a capacidade de se bastar em si mesma quando necessário. Essa força é percebida sem anúncio. A independência emocional visível nasce quando você deixa de ajustar seu comportamento ao humor alheio. Quando elogios não te inflam e críticas não te desorganizam. Quando a ausência de resposta não te provoca ansiedade e a presença não te embriaga. Epicteto ensinava que devemos distinguir claramente o que está sob nosso controle e o que não está. A opinião dos outros nunca esteve. Quando você internaliza isso, algo se reorganiza por dentro. Você passa a agir por convicção, não por reação. E essa convicção cria estabilidade. Há um paradoxo poderoso aqui. Quanto menos você precisa, mais você atrai. Não porque joga jogos emocionais, mas porque não transmite carência. A mente humana percebe carência como fraqueza, mesmo que tente disfarçar, e percebe autossuficiência como segurança. Pessoas se aproximam naturalmente de quem não depende delas para se sentir inteiro. Porque essa pessoa não exige, não pressiona, não suga energia. Ela compartilha, não disputa. E isso é raro. A independência emocional também redefine seus relacionamentos. Você deixa de tolerar desrespeito por medo de ficar sozinho. Deixa de aceitar menos do que merece para manter vínculos frágeis. Sêneca dizia que a maior escravidão é depender emocionalmente de quem pode ir embora a qualquer momento. Quando você se liberta disso, suas escolhas mudam. Sua postura muda. Sua presença se torna mais firme, mais tranquila, mais sólida. Pessoas sentem que você não está ali por necessidade, mas por escolha. Essa técnica não é construída da noite para o dia. Ela nasce da prática constante do autodomínio. De aprender a ficar consigo mesmo sem inquietação. De não buscar distração constante para preencher vazios internos. De sustentar silêncio, rotina, disciplina e propósito. Quanto mais você se fortalece internamente, menos você precisa de validação externa. E quanto menos você precisa, mais respeito você inspira. Em 2026, em um mundo marcado por ansiedade social, busca incessante por aprovação e medo de rejeição, quem sustenta a independência emocional se torna magnético. Não pelo esforço, mas pela ausência dele. Carência grita, autossuficiência sussurra. E o sussurro, quando vem de alguém que domina a si mesmo, ecoa mais longe do que qualquer tentativa de se impor. Quem não precisa ser visto acaba sendo notado. Quem não depende, atrai. Porque a verdadeira presença nasce quando você não está tentando ocupar espaço, mas simplesmente sustentar quem você é. Técnica. A presença final, a consistência fria. Existe um ponto em que todas as técnicas anteriores se unem e formam algo maior do que a soma das partes. Os estoicos chamavam isso de caráter consolidado. A presença final não nasce do esforço para ser interessante, mas da consistência em ser íntegro. Pessoas verdadeiramente irresistíveis não impressionam por picos emocionais, mas por estabilidade. Elas são previsíveis nos princípios e imprevisíveis na presença. Você nunca sabe exatamente o que elas vão dizer, mas sabe que não vão se trair. E isso cria uma confiança silenciosa e profunda. A consistência fria não tem relação com frieza emocional. Tem relação com constância interior. É quando suas reações não variam conforme o humor do dia, quando suas decisões não mudam de acordo com quem está olhando, quando sua postura não oscila conforme o ambiente. Marco Aurélio lembrava que a mente deve permanecer como uma fortaleza, não como uma praça aberta. Quem constrói essa fortaleza interna passa a carregar uma presença que se sustenta sozinha. Não precisa ser reforçada por discursos, carisma ou intensidade artificial. A maioria das pessoas tenta ser memorável sendo intensa demais. O estoico se torna memorável sendo estável. Ele entende que o mundo já é caótico, emocional e imprevisível. Ser mais um elemento instável não gera destaque. O que gera impacto é ser o ponto fixo no meio do movimento. Quando você reage com equilíbrio onde outros reagem com excesso, quando mantém clareza onde outros se confundem, quando age com disciplina onde outros oscilam, sua presença se destaca sem esforço. As pessoas passam a associar você à segurança, à previsibilidade moral, à solidez. Essa consistência cria algo raro hoje em dia: reputação antecipada. Antes mesmo de você falar, as pessoas já esperam firmeza.
Antes mesmo de você agir, já pressupõe coerência. Epicteto ensinava que o verdadeiro progresso filosófico acontece quando você deixa de explicar suas escolhas e passa a viver de modo que elas se tornem óbvias. A consistência fria transforma suas ações em mensagens silenciosas. E mensagens silenciosas são mais difíceis de serem ignoradas ou contestadas. Existe também um efeito profundo na sua própria mente. Quando você vive de forma consistente, a ansiedade diminui. Você não precisa reinventar sua postura a cada situação. Não precisa ajustar sua personalidade conforme o público. Não precisa sustentar máscaras. Isso libera energia mental. Sua fala se torna mais simples, suas decisões mais rápidas, seu olhar mais tranquilo. Pessoas sentem quando alguém não está em conflito interno constante. Essa ausência de conflito é percebida como força. A presença final também redefine sua relação com o tempo. Você deixa de buscar resultados imediatos em troca de impacto duradouro. Entende que a autoridade não se constrói em momentos isolados, mas em padrões repetidos. Sêneca dizia que o caráter é revelado naquilo que se repete. Quando você repete escolhas alinhadas com virtude, disciplina e propósito, sua presença se torna confiável. E o que é confiável atrai. Não por curiosidade, mas por respeito. Em 2026, em um cenário onde identidades são voláteis, opiniões mudam rapidamente e as pessoas se moldam para caber em qualquer espaço, quem sustenta a consistência fria se torna referência. Não porque tenta liderar, mas porque não se perde. Não porque busca atenção, mas porque sustenta a integridade. Essa é a presença final. Não chamativa, não ruidosa, não ansiosa, apenas sólida. E nada é mais irresistível do que alguém que permanece o mesmo quando tudo ao redor tenta fazê-lo oscilar. A consciência da presença. Você não chegou até aqui para aprender técnicas sociais. Chegou para lembrar quem governa sua vida. O estoicismo nunca foi sobre ser admirado, seguido ou elogiado. Sempre foi sobre ser senhor de si. Invisibilidade não é azar, não é falta de talento, não é destino. Invisibilidade é consequência de diluição interior. Quando você se espalha demais, reage demais, explica demais e precisa demais, o mundo aprende a passar por você sem notar. Mas quando você se recolhe por dentro, se organiza, se governa e se sustenta, algo muda silenciosamente. As pessoas começam a sentir antes de entender. E o que é sentido raramente é ignorado. Ao longo deste vídeo, você não aprendeu a se impor. Aprendeu a se consolidar. A retirada estratégica ensinou que presença nasce da escolha, não da disponibilidade constante. O silêncio mostrou que a autoridade não grita. O desapego da reação imediata revelou que quem controla o tempo emocional controla a própria imagem. A clareza moral provou que integridade pesa mais do que discurso. A economia da explicação ensinou que firmeza dispensa justificativa. A independência emocional deixou claro que quem não precisa atrai. E a consistência fria uniu tudo isso em caráter. Não em performance, mas em essência. Marco Aurélio escrevia que a alma se tinge da cor de seus pensamentos. Se você pensa como alguém que precisa ser visto, age como alguém que implora por espaço. Se pensa como alguém que se governa, ocupa espaço naturalmente. O mundo não reage ao que você diz que é. Reage ao que você sustenta quando ninguém está aplaudindo. Presença não é construída em momentos de destaque, mas nos bastidores da mente, nas escolhas silenciosas, nos limites mantidos, nas reações contidas, nas virtudes praticadas sem plateia. 2026 não será gentil com quem vive de aparência. Será implacável com quem depende de validação externa para existir. Mas será um terreno fértil para quem constrói solidez interior. Você não precisa mudar quem você é. Precisa parar de se diluir para caber em todos os lugares. Precisa parar de se explicar para ser aceito. Precisa parar de reagir para ser respeitado. O estoico não busca ser irresistível. Ele busca ser íntegro. E a integridade, quando sustentada, se torna irresistível por consequência. A partir de agora, cada situação será um teste silencioso. Cada conversa, cada decisão, cada ausência, cada resposta. Não para provar algo aos outros, mas para confirmar algo a si mesmo. Quando você governa a própria mente, o mundo ajusta a forma como te trata.
Não por magia, não por técnica social, mas por coerência percebida. E quem aprende a sustentar coerência, deixa de ser invisível, porque presença não é sobre aparecer, é sobre permanecer. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar com mais clareza, eu te convido a dar o próximo passo. Entre para a família Estoicismo Mentalidade e baixe gratuitamente o nosso e-book. Ele foi criado para quem quer fortalecer a mente, construir presença e viver com disciplina e propósito, mesmo em um mundo caótico. O link está na descrição. Aqui você não aprende a impressionar, aprende a se governar.